a magia negra que fizeram para a minha família. Olá a todos do canal Elite Oculta. Eu me chamo Amanda, tenho 15 anos e moro no estado do Piauí. Bem, eu não vou mencionar o nome da cidade a pedido da minha mãe. Eu encontrei o seu canal através de uma amiga e o que vou relatar aqui são as coisas que aconteceram com a minha família. E desde os meus 6 anos de idade, os meus pais brigavam muito quase todos os dias e acabaram se separando. E foi aí que coisas estranhas começaram a acontecer. Me lembro que uma vez eu acordei com vontade de ir no banheiro, porém eu dormia junto com a minha mãe e as minhas irmãs dormiam no outro quarto perto do banheiro. Então me levantei e assim que eu abri a porta, eu vi que perto do banheiro, em frente ao quarto das minhas irmãs, haviam 2 pares de olhos vermelhos, brilhando num tom de lamparina. E aqueles olhos olhavam diretamente para mim. Eu voltei para o quarto e me cobri dos pés até a cabeça, e sem fazer alarde para não acordar a minha mãe. Bem, eu não consegui mais dormir naquela noite. E pela manhã, a minha mãe viu o meu estado de choque e perguntou o que eu havia visto para estar com aquela cara de susto. E eu, sem saber o que dizer para ela, disse que tinha tido um pesadelo. E assim, os dias foram se seguindo. E nada mais de estranho aconteceu por um mês. E depois que os meus pais já estavam juntos novamente, um tempo depois, quase um ano, o meu pai sofreu um acidente de moto e quebrou o braço. E por pouco não morreu. E assim que o meu pai saiu do hospital, ele e a minha mãe brigaram e se separaram novamente. Bem, e depois daí, eles se separaram mais de 4 vezes. E na 5ª vez que ele procurou a minha mãe, nós estávamos na casa da minha avó. E quando ele estava falando com a minha mãe, eu vi uma sombra negra no teto e fiquei olhando. E quando meu pai foi embora, aquela sombra se moveu e sumiu do nada. Bem, os meus pais reataram o relacionamento. E então começaram uma criação de galinhas. No começo, tudo estava indo muito bem, até que as galinhas começaram a ficar doentes. Elas estavam magras, vomitando e fediam muito. Até que a minha mãe notou que as galinhas estavam cheias de larvas pretas que comiam as galinhas ainda vivas. Era uma cena horrível. E depois disso, deixamos de criar as galinhas e passamos a criar porcos, que também morriam sem nenhuma explicação. E até os cachorros morriam vomitando sangue, e alguns dos cachorros sumiam e não eram mais achados. Os passarinhos eram achados mortos nas gaiolas com a cabeça arrancada. E quando eu completei 11 anos, eu vi uma mulher vestida num vestido amarelo saindo do quarto da minha mãe. E quando ela chegou na porta do meu quarto, ela simplesmente desapareceu. Bem, quando eu completei 13 anos, a minha mãe engravidou. E no quarto dela, apareceu uma sombra negra que ia do pé da cama até o berço. 5 meses depois, a minha irmã nasceu. E eu não vi mais nada. Até que em uma noite, os meus pais saíram para caçar e eu fiquei tomando conta da minha irmã. E acabei dormindo no sofá. E quando acordei, era por volta de meia-noite. Acordei com vozes do lado de fora e eu pensei em abrir a porta. Mas logo parei para pensar que era melhor eu ouvir o que se passava do lado de fora da casa. Até que as vozes pararam. No outro dia foi a mesma coisa durante a noite, mas desta vez foi um homem que passou gritando na estrada.
E quando eu ouvi o grito, eu corri para a janela. Comecei a observar pela brecha da janela e não vi nada. Ali só haviam os cachorros latindo como loucos. Eu contei para minha mãe e ela disse que deveria ter sido coisa da minha cabeça. Bem, se passaram alguns meses sem eu ver nada de estranho. Até que em novembro de 2020, eu fui ajudar a preparar o aniversário da minha sobrinha. Quando voltei para casa, eu logo cheguei, tomei um banho e jantei. E por volta das 21 horas, eu fui dormir. E depois de um tempo, eu acordei do nada e olhei direto para o armário e vi que ali havia uma sombra negra parecida com um homem. Porém, era tão grande aquela sombra que chegava a ser maior que o armário. E com o susto, eu não pensei em outra coisa e comecei a ignorar aquela sombra. E então, eu nunca em minha vida orei tanto a Deus pedindo para que alguém acordasse. Até que a minha mãe foi até o meu quarto e perguntou o que era que eu estava chamando ela. Bem, a verdade é que eu nem chamei a minha mãe. E naquela noite eu agradeci muito a Deus. Bem, até hoje eu não vi mais nada de estranho e espero não ver novamente. O meu pai descobriu através de um médium que jogaram magia negra em nossa família. A verdade é que até hoje os meus pais vivem brigando. E as minhas irmãs já têm as suas famílias. Bem, é como dizem aqui. É só mesmo vendo para acreditar. Boa noite. Vamos aqui para o segundo relato. Além do túmulo. Boa noite. Eu me chamo Aline. E esse relato se passou quando eu tinha os meus 11 anos de idade. E é um relato curto, mas é algo que talvez poucos ou quase ninguém acredite, mas é a pura verdade. O meu pai trabalhava como motorista para uma firma de entregas. E como na época o dinheiro estava curto, às vezes ele trabalhava 2 turnos seguidos, quando algum outro entregador não podia trabalhar. E muitas vezes ele tinha que ir fazer entregas em outras cidades e acabava passando a noite fora de casa. E quando ele chegava em outras cidades, ele sempre ligava para a minha mãe. Deixava o telefone tocar 3 vezes e logo desligava. Então ele ligava novamente, deixava o telefone tocar 2 vezes e desligava de novo. E esse era o jeito dele falar que estava tudo bem, que ele amava ela e que tinha encerrado o dia. Em abril de 1984, o meu pai teve um ataque cardíaco enquanto dormia e faleceu. E de noite, depois do funeral, a minha mãe e a minha avó estavam sentadas na sala, conversando. E era mais ou menos umas 22h15. E foi aí que o telefone tocou. Ele tocou 3 vezes e logo parou. E depois tocou 2 vezes e parou. Um grande sorriso apareceu no rosto da minha mãe. E a minha avó perguntou por que ela estava sorrindo. A minha mãe apenas falou sorrindo que era o meu pai, ligando para falar que estava tudo bem, que ele amava ela e que tinha encerrado o dia. Bem, eu sei que essa não foi uma história assustadora de fantasma, mas isso ajudou a minha mãe e eu nos momentos mais difíceis de nossas vidas. E é gostoso pensar que o amor pode durar além do túmulo. Boa noite. Bem, galera, esses foram os 2 relatos de hoje. Lembrando aí, quem ainda não foi inscrito, dá uma força aí pro canal, se inscreve. Deixa um like também e compartilha esse vídeo nas redes sociais. Compartilha aí para um amigo do WhatsApp, no Facebook. O meu Instagram é fael.portinari. E se você tiver um relato aí, um relato assombrado, envie para o e-mail do canal. relatosdaeliteoculta@gmail.com.
Lembrando também que hoje, às 20 horas, tem vídeo aqui no Elite Oculta. Então vamos lá. Bom dia a todos. Eu me chamo Anderson e queria relatar algo de sobrenatural que aconteceu com a minha família. Bom, eu, graças a Deus, nunca presenciei nada do que vou relatar, mas várias pessoas da minha família e outras pessoas não tiveram a mesma sorte que eu, e tudo se passou na casa da minha avó materna. A minha avó mora nessa mesma casa há mais de 40 anos, e a casa é muito antiga mesmo, e nunca passou por uma reforma, e é um pouco grande. O quintal é bem grande, tem várias árvores, e entre elas um limoeiro que teve algo paranormal que contarei mais para frente. A primeira e mais antiga história, a minha mãe sempre conta. Apesar dos protestos da minha avó, que não queria que fosse contado, pois tinha medo de assustar a mim e aos meus irmãos. Ela conta que quando ela tinha uns 15 anos, ela namorava um rapaz. E saíram ela, o namorado, a minha tia com o namorado e a minha avó. E quando voltaram e abriram a porta da cozinha, que é a entrada da casa, não acreditaram no que viram. Um enorme cão negro de olhos vermelhos estava ali parado, rosnando em direção a eles. A minha avó repreendeu aquilo, e diante de seus olhos, a criatura deu um grito, virou fumaça e desapareceu. A fumaça deixou um forte cheiro de enxofre, que a cozinha teve que ficar com a porta e janela aberta para sair o fedor. Nós somos ao total apenas 6 primos, e eu era o caçula. E como nós sempre fomos muito unidos, sempre combinávamos de passar o fim de semana na casa dela. E dormíamos sempre todos no mesmo quarto. Eu, a minha avó e a minha prima na cama, e os meus 2 primos, que eram mais velhos, dormiam no chão. E por vários anos foi assim. Mas a minha avó passou a dormir sozinha aos finais de semana, depois que algo muito assustador aconteceu com o meu primo do meio. Num desses finais de semana, não lembro ao certo o que aconteceu, mas acontece que só esse meu primo pôde ir pousar lá na casa. Então, ele, em vez de dormir no chão, ele dividiu a cama com a minha avó. Tudo estava normal, mas foi quando, no meio da noite, a minha avó acorda com um grito de pavor. Era o meu primo. E assustada, a minha avó perguntou o que tinha acontecido a ele. Ele, chorando em pânico, só conseguiu falar que puxaram o seu pé. E como o interruptor fica longe da cama, alguém tinha que acender a luz, mas o meu primo não tinha coragem de se levantar. E só conseguia chorar e gritar. A minha avó então se levantou e acendeu a luz. Olhou embaixo da cama e, claro, não havia ninguém e nem nada por lá. Então os 2 saem do quarto e vão para a cozinha para o meu primo beber água e tentar se acalmar. E ele dizia que era uma mão muito áspera que havia o puxado. E quando ainda estavam conversando sobre o ocorrido, eles começaram a escutar o interruptor da sala, que fica do lado do quarto, ligar e desligar muito rápido e sem parar. E ficou assim por alguns segundos, e só parou quando a minha avó começou a orar. Porém, por volta de umas 3 da manhã, ela e o meu primo foram acordados novamente, mas dessa vez por algo pesado rodeando a casa e rosnando. E daí eles não conseguiram mais dormir. Bem, eu nunca vi nada desse tipo, mas me lembro bem de uma noite, antes de conseguir dormir, ter ouvido o portão se abrir, pois ele faz um pequeno gemido quando se abre. E eu achei que fosse um dos meus primos chegando do baile.
Daí, eu tive claramente a sensação de alguém vindo se aproximando da janela para bater nela. Pois sempre quando algum primo chegava do baile, ele fazia isso mesmo para abrirem a porta, mas não bateram. E eu tinha certeza que tinha alguém parado diante da janela. E eu nem preciso dizer que nenhum dos primos voltaram a dormir lá, depois de saberem o que acontecia de sobrenatural na casa. Como eu disse anteriormente, a casa é meio grandinha. E teve uma época que a minha avó começou a alugar 2 cômodos dos fundos da casa, e passaram vários inquilinos por lá. Mas um deles, certamente, nem sonha em voltar a se hospedar por lá. Este inquilino tinha fama de ser meio arranjador de confusão, e sempre aprontava alguma. Uma noite, no meio da madrugada, quando a minha avó já tinha ido dormir, ele resolveu roubar limão do fundo do quintal. E não demorou muito, e a minha avó acordou com berros e foi ver o que estava acontecendo. Ele já estava na cozinha, branco como uma vela, falando que havia um cão negro de olhos vermelhos embaixo do limoeiro e que do corpo dessa criatura saía fumaça. O cão rosnou para ele e em seguida virou uma carcaça de ossos, afundou no chão de terra, desaparecendo diante os seus olhos. No outro dia, ele pegou as suas coisas e se mandou dali. Ainda para ajudar um pouco, a atmosfera que ronda aquela casa é muito pesada. Uma das inquilinas era macumbeira e vivia fazendo trabalhos de magia negra no quintal. Segundo ela, a energia daquele lugar era muito forte, o que proporcionava o êxito dos seus trabalhos. Na verdade, ocorreu um fato sim comigo. Mas não tão assustador quanto com os outros membros da família. Logo na entrada da sala não tem porta, só o buraco onde deveria ter uma. E lá há um quadro que retrata a Virgem Maria. Um dia, logo ao entrar na sala, eu fixei o olho nesse quadro, pois a figura nele parecia estar te olhando, não importa qual o ângulo que você esteja. Mas quando de repente, a figura de Maria no quadro piscou para mim. Achei que era coisa da minha cabeça. Mas enquanto encarava o quadro, aquela figura foi abrindo um leve sorriso. E isso foi o suficiente para mim sair correndo dali. A minha família achou que fosse algo de ruim que tentou me pegar, mas eu não acredito. Ou prefiro não acreditar. Bem, tirem as suas próprias conclusões. A minha mãe, quando era mais nova, relatava que viu meu primo indo para o quintal e subindo no pé de limão. Então, ela aproveitou e foi até lá e pediu para ele tirar 2 limões grandes para ela fazer um suco. Bem, ela não via ele direito em cima do limoeiro e via somente uma silhueta balançar entre as folhas. Então, logo, ela escutou o portão da frente da casa se abrindo e a voz do meu primo chegando, e ela ficou paralisada. Porque se o meu primo estava chegando da rua, quem estava em cima do pé de limão? E quando ela olhou para cima, ela vê um ser avermelhado com chifres, rabo, dentes pontudos e um sorriso malicioso para ela. A minha mãe até desmaiou de medo, e quando acordou, já socorrida pelo meu primo que acabara de chegar, já não tinha mais nada ali em cima do limoeiro. A minha avó já está bem velhinha e deixou no testamento a casa para a minha mãe e para a minha tia. Hoje eu estou com 21 anos e penso em pedir a casa quando ela se for, para quando eu me casar. Mas será mesmo que eu terei coragem em ficar por lá? Boa noite.
Bem, galera, esse aqui é o relato de hoje. E não esqueça que hoje, às 20 horas aqui no Elite Oculta, tem coletânea de relatos. Então, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Eu não lembro se eu falei, mas se eu não falei, vão lá no canal Depois da Meia-Noite, que é o canal do meu irmão, e se inscrevam no canal. Lá sai relato todos os dias. E acredito que vocês vão gostar. Obrigado por terem assistido até aqui e boa noite. Então agora vamos começar o relato, né? O título do relato é A Bruxa. E vamos lá. Boa noite a todos do canal. Até hoje, eu não tenho uma explicação lógica para explicar o que aconteceu naquela noite. Eu raramente conto essa história para alguém, mas depois de ver todos os relatos que tem por aqui, eu resolvi contar para vocês. Bem, era mês de janeiro, e os meus filhos estavam de férias, e a minha esposa também tinha tirado férias do trabalho. Então ela acabou levando a criançada para a praia. Eu fiquei sozinho em casa, mas iria encontrá-los no final de semana na praia. Era uma terça-feira, era lua cheia e eu já estava em casa, relaxando depois de um dia de trabalho. Estava no sofá da sala, comendo um sanduíche com refrigerante e vendo seriados de comédia na TV. Bem, algum tempo depois, lá fora começou um desses brutal temporais de verão, que inundam toda a cidade. E de tempo em tempo, um raio caía perto da casa, soltando aquele trovão ensurdecedor. Logo, um raio caiu perto da casa, soltando um trovão ensurdecedor quase no mesmo instante, e me deixando na mais completa escuridão. Bem, era tudo o que eu precisava. Sozinho em casa, às 8h30 da noite, sem ninguém para conversar e sem TV para assistir. Eu simplesmente continuei comendo meu sanduíche e tinha decidido ir procurar as velas depois do meu jantar. Um pouco antes de parar de comer, a chuva parou tão inesperadamente como quando tinha começado. Porém, eu podia ver alguns raios caindo um pouco longe, e normalmente iluminando a casa sempre que rasgavam o céu. A casa mergulhou num silêncio absoluto, e depois de ter comido meu sanduíche, a preguiça bateu e eu decidi não ir procurar a vela naquele instante. Decidi deitar mais ainda no sofá, tirar um cochilo até a luz voltar. Bem, ali eu dormi por um bom tempo. Então acordei no meio da noite, sentindo um vento batendo em mim. Eu estranhei, pois todas as janelas estavam fechadas. Olhei para o meu relógio de pulso e era 1h48 da madrugada. Eu estava com as costas completamente doídas e decidi que era melhor ir dormir na cama. Mas antes, eu ia ver de onde estava vindo o vento, pois talvez o temporal tivesse aberto ou quebrado alguma janela. Acabei encontrando a janela da cozinha aberta. Eu achei estranho, pois era uma janela difícil de abrir, e eu me lembrava de ter fechado ela quando começou a chover. Bem, mas como é uma dessas janelas basculantes de cozinha que não dá para ninguém passar, eu não me preocupei com aquilo e resolvi ir para a cama. Porém, no que eu entrei na sala, eu ouvi um barulho vindo do andar de cima, onde ficam os quartos. Era alguma coisa pequena caindo no chão. Eu pensei que provavelmente deveria ter mais alguma janela aberta e que o vento talvez tinha derrubado algo. Mas logo após, eu ouvi algo que me gelou a alma. Eram passos pesados correndo pelo corredor de cima. Eu fiquei quieto, tentando ouvir mais alguma coisa, mas não ouvia nada.
e aqueles passos haviam parado. Eu tentei me acalmar dizendo que talvez fosse um gato que tinha entrado pela janela da cozinha, ou talvez de alguma outra janela lá de cima que estivesse aberta. Mas no fundo eu sabia que seria impossível um gato fazer aqueles passos pesados. Depois de um tempo, sem ouvir mais nada, eu continuei andando na direção da escada. Mas antes de chegar lá, eu ouvi aqueles passos novamente. Bem, dessa vez eu sabia que não era gato, pois um gato não andava daquele jeito. Eu fui até o interruptor na parede para ver se a energia havia voltado, mas nada. A casa ainda estava sem energia. Eu fiquei parado, mas não cheguei a ouvir mais nenhum som novamente. Eu fui até a escada e comecei a subir bem devagar. Coloquei a minha cabeça na altura do piso do segundo andar e comecei a procurar o que quer que fosse que estava fazendo aquele barulho, mas não via nada. Eu estava subindo bem devagar para o segundo andar, prestando bastante atenção e olhando cada canto escuro para ver se via algo. E foi quando do andar de baixo veio um grito como nenhum outro grito que eu já tinha ouvido. E parecia um trem freando. Era agudo e estridente e muito alto. E quando eu ouvi aquilo, o meu coração quase pulou pela minha boca. E então eu saí correndo para o meu quarto. E quando eu saí da escada, eu fiz a curva na direção do meu quarto e pude ouvir os passos lá dentro. Na hora, eu virei para o outro lado e entrei no banheiro das crianças e me tranquei lá dentro. Uma coisa bem covarde de se fazer, porém eu não queria saber nem um pouco o que eram aqueles passos e o que tinha dado aquele grito no andar de baixo. Eu ainda estava pensando no que ia fazer. E foi quando a porta do armário que tem embaixo da pia abriu violentamente, como se alguém tivesse chutado ela por dentro. Eu abri a porta do banheiro, fechei ela atrás de mim e fiquei sem saber para onde correr. Eu podia ouvir o barulho lá dentro do banheiro de alguma coisa pulando na pia. E eu estava completamente apavorado. Resolvi descer correndo a escada e ir para o meu carro para sair da casa e só voltar com a luz do dia. Mas quando eu pisei no primeiro degrau da escada, eu vi uma coisa parada lá embaixo, no pé da escada. Como tinha muita pouca luz vindo do lado de fora, não dava para ver direito o que era. Mas de repente, a energia voltou por uns 3 segundos e logo em seguida acabou novamente. E nesses 3 segundos, deu para ver um pouco o que era aquilo, ou o que parecia ser. Era uma velha muito magra, com uma pele avermelhada, e vestia uma roupa cinza, mas bem esfarrapada. Tinha o cabelo bem branco e desgrenhados e completamente embaraçados. E ela não parecia ter mais do que uns 50 centímetros de altura. Quando a luz voltou e apagou, o meu olho já havia desacostumado com o escuro. E eu já não conseguia ver mais nada agora. Eu não sabia se aquela velha ainda estava lá embaixo, ou se tinha fugido para o outro lado. Ou pior, se ela estivesse subindo a escada. Mas rapidamente, eu vou até a janela e quando olho para a escuridão da noite, eu pude ver aquela velha ao longe voando em uma vassoura, dessas vassouras de palha, e juro que escutei ela dar uma gargalhada estridente. Eu simplesmente me virei e corri no escuro para o quarto dos meus filhos, e me tranquei lá dentro, prestando atenção para ver se ouvia algum som vindo de dentro do quarto, e nada. E o que quer que fosse que tinha lá fora já havia ido embora da casa.
Mas mesmo assim, eu fiquei lá dentro até o amanhecer. E quando olhava pela janela, eu via o vulto daquela velha passando na vassoura, subindo no telhado e correndo por cima das telhas. E quando o sol começou a aparecer, a casa ficou em silêncio. E eu esperei ficar um pouco mais claro antes de sair do quarto que eu estava. E quando eu saí, eu comecei a fazer uma ronda na casa, procurando por qualquer sinal de que eles estavam ainda por lá. Mas acontece que nem sinal de que aquela velha esteve por lá eu encontrei. Eu fui até a cozinha e a janela estava aberta novamente. E eu acho que foi por ali que aquelas assombrações entraram e depois saíram. Bem, mais tarde, quando eu voltei do trabalho, eu procurei na casa inteira e não encontrei nada. E antes de ir dormir, eu fui ter certeza de que todas as janelas da casa estavam bem fechadas. Bem, eu não sei o que eram aquelas criaturas, ou bruxas. E também não sei como chegaram na minha casa, e o que elas queriam. E nunca mais eu vi sinais delas. Espero nunca mais ver novamente. Boa noite. Bem, galera, este foi o relato de hoje. Você ainda que não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, deixar o like aqui no vídeo e compartilhar esse vídeo nas redes sociais. E lembrando vocês que hoje... Beleza, então vamos para o relato. Bom dia, Fael. Eu prefiro não me identificar. E todos os nomes que eu citarei aqui já estão mudados. O fato que contarei é uma história triste, a qual até hoje eu não consigo me libertar. Eu era noiva, estava com o Bruno, o meu ex, há 7 anos. No começo, um namoro de dar inveja, muito amor, e nada e nem ninguém nos separava. Ele era o melhor homem do mundo, uma química sem explicação. Com o passar dos anos, ele foi se tornando uma pessoa diferente. Não queria mais sair e mal me buscava no trabalho. E tudo era motivo de briga. Eu vivia chorando e não conseguia mais me sentir feliz. E isso, a nossa casa ficando pronta. E eu sempre com o pensamento: meu Deus, como eu vou me casar com um homem que não me procura mais e que não tem paciência, e tudo é motivo para briga. Um certo dia, eu cheguei do trabalho me acabando de chorar. Pedi para ele passar na minha casa para termos uma conversa séria. Muitas lágrimas, sentimentos de culpa, carinho, costume, mas nem sinal de amor, o que era o mais importante. Acabamos, e essa noite foi terrível para mim. A minha mãe me deu um Rivotril, remédio controlado, para que eu conseguisse dormir. Passaram 4 dias e eu descobri que o meu ex estava envolvido com uma mulher casada há 8 meses. Uma mulher que tinha um filho de 1 ano e 7 meses do marido. E que ela estava deixando o marido para ficar com o meu ex. Bem, eu vou chamar essa vagabunda aqui de Jaqueline. Eu sofri muito. Eles alugaram uma casa, rua depois da minha, próximo à parada que eu pegava ônibus para trabalhar. E eu, cada vez mais triste, mais amargurada, e então entrei em uma depressão e não queria ver ninguém. Um certo dia, eu fui até a nova casa do meu ex para ter uma conversa séria com ele. Eu era muito boba, pois ainda acreditava que de alguma forma nascemos um para o outro. Bem, mas quem encontro lá fazendo barraco? Sim, o Juan, ex-marido da Jaqueline. Eu fiquei de longe só observando a briga. Pelo visto, ele não ligava ou fingia não ligar para ela e nem para o meu ex. E ele brigava era pela criança. Dizia que ela poderia ficar com quem quisesse, mas o garotinho ela não tirava dele. Fiquei de longe só observando
E quando o Juan foi embora, eu o chamei de longe e disse toda a verdade. Que o Bruno era o meu ex e que eu o amava muito. Ele também confessou amar muito a Jaqueline, mas a verdade era que os dois se mereciam, porque nenhum dos dois prestavam. Peguei o contato do Juan e prometemos nos manter informado da situação e também nos tornamos amigos por conveniência. Adicionei o Juan nas redes sociais e conversávamos todos os dias. No início, o meu plano era unicamente ter o Bruno, meu ex, de volta. Mas um dia, sem nenhuma razão, eu fui stalkear o Juan no Instagram. Até que uma amiga de trabalho, a Márcia, ela viu e perguntou que gato era aquele. E só aí que eu prestei mais atenção nas fotos e vi que de fato o Juan era muito lindo. Até mais que o meu ex. O problema é que quem está apaixonada não vê beleza. Você pode ter a pessoa mais feia do mundo, mas se você ama, aquela pessoa será o mais bonito para você. Quem ama de verdade consegue amar o que a pessoa tem por dentro e não por fora. E quem está apaixonado só pensa em sexo. Mas o amor verdadeiro não é sexo, e sim companheirismo. Dias depois, eu recebi uma ligação desconhecida. Quando atendi, para minha surpresa, era o Juan. Ele combinou de nos encontrarmos em uma sorveteria ali no bairro, pois segundo ele tinha algo muito importante para me dizer. Bem, fui até a sorveteria que ficava em frente a uma quadra de futebol em uma praça. Sorveteria Almeida. Tem os melhores sorvetes da região. E quem ainda não provou sorvete de queijo, provem, pois é o preferido de nós mineiros. Lá estando, o Juan pediu um açaí com creme de leite ninho e eu pedi um sorvete de queijo, o meu preferido. O Juan me contou que descobriu algo muito importante. Então ele disse: "Olha, fulana, a minha irmã é umbandista. Quando ficou sabendo do meu término, ela me levou até uma mãe de santo e chegando lá, a mãe de santo disse que a vagabunda da minha ex estava afim do seu marido há muito tempo. E ela já havia me traído muitas vezes com o seu ex. Mas ela tinha muita raiva que mesmo ele tendo relações com ela, ele jamais aceitou terminar com você para ficar com ela. E foi aí que a minha ex pegou uma cueca do seu ex, foi em um terreiro e fez uma amarração. Eu tenho uma proposta para você, fulana. Vamos desfazer essa macumba. Bem, eu não quero mais a minha ex de volta. Eu só quero o meu filho e me vingar dela. Eu quero é ver aquela piranha quebrando a cara. E minha vingança é muito conveniente para você, pois assim você tem o seu ex de volta." Aquelas palavras do Juan me soaram com muita esperança. Bem, nunca fui de acreditar em macumba, mas como eu estava cega de amor pelo Bruno, eu acreditava em qualquer coisa. Daí aconteceu algo surpreendente naquela tarde. Enquanto eu e o Juan estávamos sentados conversando e tomando um sorvete ali na praça, o que eu menos imaginava logo aconteceu. O Bruno chegou de mãos dadas com a Jaqueline e o filho do Juan. Entraram na sorveteria e se surpreenderam quando nos viram lá. A Jaqueline, quando nos viu, armou um barraco. Disse que era a vítima, que era isso que o Juan queria, pois ele dava uma de santo, mas já estava atraindo comigo, e que ele não iria ver o filho nunca mais. Bem, daí começou a confusão toda, e só não terminou em briga por causa da criança. E para não piorar a situação, eu peguei o Juan pela mão e saímos dali, deixando o casal ainda mais puto de raiva, porque para eles, eu e o Juan estávamos nos dando bem. E de fato, isso era muito conveniente para mim, pois na visão da Jaqueline,
o Juan passaria a gastar todo o seu dinheiro comigo, e não mais com o filho. Naquele mesmo dia fomos para minha casa e conversei muito com o Juan a respeito daquela situação embaraçosa e de todo o mal entendido, e concordamos que foi um acaso conveniente para nós. No dia seguinte fomos até o terreiro e contamos todo o fato para a mãe de santo. Ela jogou os búzios e disse que havia um feitiço sim, feito no cemitério, e então deu todos os detalhes da amarração que a Jaqueline fez para tomar o meu noivo. Contamos o fato embaraçoso que ocorreu na sorveteria, e a mãe de santo disse que isso era bom, e que eu e o Juan deveríamos assumir o namoro, pois isso causaria ciúmes na Jaqueline, e assim que ela se arrependesse da amarração que fez, os espíritos que ela usou para a amarração se sentiriam traídos e se revoltariam contra ela, a fazendo pagar muito caro. O Juan concordou de assumirmos um namoro, e eu, apesar de achá-lo muito bonito, eu não sentia nada por ele, mas concordei, pois se aquilo me ajudasse a trazer o Bruno de volta, então estava tudo bem. A mãe de santo nos passou algumas ervas para tomarmos banho no decorrer das semanas, alguns pequenos rituais para fortalecer o anjo da guarda, e nos cobrou um valor para ela fazer algumas oferendas para os orixás, para que assim essas entidades ajudassem a desfazer aquele trabalho de amarração. Bem, eu e o Juan nos tornamos super amigos. Então, segundo orientação da mãe de santo, assumimos um namoro nas redes sociais e passamos a postar várias fotos juntos. Uma vez, fomos novamente na sorveteria e novamente entra o meu ex e a ex do Juan. Assim que o Juan os viram, ele passou o braço sobre o meu ombro e começou a me beijar. Bem, o nosso namoro não era sério, era apenas por conveniência, mas confesso que gostei muito, porque aquele beijo fez com que a Jaqueline também beijasse o meu ex. Bem, eu preferi não ver aquela cena para não sofrer. Então, beijei o Juan ainda mais intensamente. As pessoas que estavam ali na sorveteria ficaram abismadas, sem saber o que estava acontecendo para rolar tantos beijos. Naquela sexta-feira, eu e o Juan retornamos na mãe de santo. Ela disse que a Jaqueline já tinha se arrependido de roubar o meu noivo, e que as entidades já estavam revoltadas com ela, pois se você faz uma amarração, não pode se arrepender. Bem, os dias se passaram e o Juan e eu passamos a sair com mais frequência. Eu não queria parecer uma solteirona derrotada aos olhos alheios, e para todos eu havia me dado bem, porque o Juan era um gato, carinhoso, atencioso, amigo e muito maduro. A mãe de santo nos aconselhou que devíamos ter relações sexuais, e durante a relação deveríamos usar um tipo de óleo preparado por ela, pois uma relação sexual é a maior fonte de energia no mundo espiritual, e esse óleo que ela me deu serviria para enfraquecer a amarração feita pela Jaqueline. Fiquei vermelha de vergonha, pois não imaginava nada a sério com Juan, mas se era para ter o Bruno de volta, eu toparia. Bem, então aconteceu. O Juan e eu passamos a ter relações sexuais. No começo eu fechava os olhos e imaginava que ali era o Bruno, mas depois eu passei a gostar do Juan. E assim transávamos loucamente cada vez mais. Certo dia, veio a notícia que o Bruno e a Jaqueline haviam se separados. Fiquei muito feliz, mas percebi que o Juan nem tanto. Semanas se passaram e o Bruno
não me procurou. Então a mãe de santo me disse que o Bruno estava arrependido de ter terminado comigo, mas que sentia-se culpado e não queria mais se envolver comigo, para não me prejudicar. Mas ainda assim, o seu amor era grande por mim. Então, ela sugeriu um trabalho de amarração. Além do mais, chumbo trocado não dói. Aceitei o trabalho e esse foi o meu maior erro. A mãe de santo invocou as entidades de esquerda e o trabalho foi feito no cemitério com uma calcinha minha e alguns itens pessoais do Bruno que ainda estavam na minha casa, como escova de dentes, meias e até um boné. O tempo foi passando e cada vez mais eu estava envolvida com o Juan e o Bruno com uma namorada nova a cada semana. Mas os relacionamentos dele nunca iam para frente. Bem, como o Bruno não me procurava, eu achei que o trabalho nunca daria certo e que a mãe de santo só queria me arrancar dinheiro. E mesmo ela dizendo que trabalhos espirituais não têm dia e nem hora para dar certo, que às vezes pode dar certo no mesmo dia e em outras vezes pode levar anos, eu optei por acreditar que não funcionaria. Bem, eu passei a nutrir sentimentos verdadeiros pelo Juan e boas lembranças, pois além de namorado, mesmo não sendo a sério, ele era um verdadeiro amigo. 2 anos se passaram e eu só não enxerguei que estava apaixonada pelo Juan porque eu ainda me iludia que amava o Bruno. E também, como o Juan estava sempre presente em minha vida, ele não me fazia falta. Aliás, só damos valor ao que temos quando perdemos. Em março de 2019, o Juan me pediu em casamento e eu aceitei, pois eu sabia no íntimo que eu seria feliz com ele. Porém, 2 meses depois, o Bruno apareceu e me pediu para voltar. Disse que estava arrependido e que se eu o perdoasse, ele me faria a mulher mais feliz do mundo. E a boba que aceitou. Terminei com Juan e ele ficou muito mal, mas disse que seguiria a sua vida adiante. Além do mais, todo o nosso romance foi por conveniência. Bem, eu cumpri minha missão, que era ter o Bruno de volta. Mas no fundo, eu senti uma forte dor no peito. Um sentimento pelo Juan que eu não sabia explicar. E também guardava no íntimo as boas lembranças dos momentos que tivemos juntos. Mas achei que tudo isso passaria com o tempo e logo me casei com Bruno. E foi aí que logo descobri que não o amava. E o que eu sentia pelo Bruno, aquele homem imaturo, era mais uma paixonite adolescente. E quem eu amava de verdade era o Juan. Eu já não sentia mais prazer na cama com o Bruno, e nas nossas relações eu fechava os olhos e imaginava ser o Juan. Mais tarde, eu descobri que o Juan havia reatado o casamento com a Jaqueline. Então eu fiz uma loucura. Procurei o Juan e expressei todos os meus sentimentos por ele. E assim, eu fiz uma proposta a ele de fugirmos juntos para outra cidade e sermos felizes. Ele disse que pensaria no assunto e me daria uma resposta no dia seguinte. No outro dia, o Juan me ligou e disse que também me amava, mas não poderia viver longe do filho e que se eu tivesse me casado com ele, ele me faria a mulher mais feliz do mundo. Porém, não poderia ficar nesse jogo de troca de casais. Além do mais, ele é um homem direito e tem dignidade. Bem, o meu mundo acabou, pois estava perdidamente apaixonada pelo Juan, o meu ex-namorado por conveniência. Hoje, se passaram 1 ano e 8 meses desde que me casei com o Bruno,
Juan e Jaqueline ainda estão juntos. Ela, que dizia que depois da primeira gravidez ficou estéril e não podia ter filhos, vai ser mamãe novamente. Ela tá grávida dele, do Juan. Bem, ela diz que é dele. E para completar, o nome da menina vai ser Eduarda. O nome que eu sempre quis para a nossa filha, minha e do Juan. O nome que eu tenho em mente desde pequena. Já chorei muito e não sei o que faço. Muita dor e muita decepção. Eu escrevo essa história com lágrimas nos olhos, muita mágoa, a qual acho que nunca vai sair do meu coração, pois joguei fora a chance de ser feliz. Estou casada com um homem que não amo mais, porém está amarrado a mim por meio de magia negra. O meu conselho é: cuidado com o que desejam, pois sentimentos mudam, mas uma amarração é definitiva. Boa noite. Bem, pessoal, esse aqui foi o relato de hoje. Um relato muito bacana com cara dos relatos do Eli Corrêa. Meu xará, né? Porque também tem um Corrêa no nome. E não se esqueça que hoje... Olá, Elite Oculta. O meu nome é Paulo. Tenho 18 anos. Moro na cidade de Alenquer do Pará. E a história que irei contar aconteceu comigo e com meu tio no ano de 2016. O local onde moro já teve muitas histórias de assombrações, como um carrinho que descia sozinho, e uma corrente que também descia sozinha, e uma pedra enorme que havia em cima de uma serra, mas que do nada sumia. Aparições estranhas, assovios de doer os ouvidos e arrepiar a alma. Pedras sendo tacadas nas pessoas do nada, e entre várias outras coisas. Já era de madrugada, e eu estava assistindo TV na sala e eu ouvia latidos de cachorro em cima da serra onde tem um campo de futebol. Eu não liguei para o que estava acontecendo, então eu voltei a assistir a TV. Quando os cachorros vieram latindo, eu fiquei com muita raiva, mas continuei a assistir a programação. Quando resolvi sair para me aliviar, os cachorros já estavam em frente de uma casa abandonada que aqui havia, e continuavam latindo muito, e do nada pararam. Então eu entrei e ouvi um barulho no quarto do meu tio. Eu não liguei e fui até a cozinha beber água. Quando meu tio saiu do quarto dele, ele me disse que eu nem imaginava o que tinha acabado de acontecer com ele. Então eu perguntei o que tinha acontecido e ele me contou. Meu filho, eu estava tentando dormir quando comecei a ouvir latidos de cachorro lá em cima da serra e parei para ouvir, pois achei muito estranho. Então os latidos haviam ficado mais fortes, até que eu resolvi sair para dar uma olhada. Eu abri a janela e pulei para o pátio e fui até o contador que fica do lado da casa. E os latidos vinham ficando mais fortes, até que eu vi os cachorros acompanhando aquela mulher estranha de roupa toda branca e cabeça baixa, com o cabelo jogado para frente, baixando a rua da serra. E parando em frente de uma casa na direção da goiabeira. Os cachorros não paravam de latir. Eu então dei um passo para frente e ela também andou. E quanto mais eu dava passos, ela também dava. Foi quando eu resolvi parar e voltar para o meu quarto. Eu fui recuando até chegar na janela e percebi que você tinha acabado de sair pela porta da frente. Foi aí que eu me suspendi e sustentei na janela. Só que ao sentar na janela, eu não consegui sentir as minhas pernas. Tentei de tudo, mas elas estavam adormecidas, até que eu consegui passar uma delas para o lado de dentro. E foi quando, ao tentar passar a outra, que eu senti aquele arrepio na espinha e em todo o meu corpo.
Após conseguir entrar e trancar a janela, eu só ouvi e senti a forte pancada que arrancou a tranca da janela que quase me acertou. E logo após, eu ouvi passos correndo para trás da casa, onde dá acesso ao mato. Eu fui com meu tio ver a tranca arrancada da janela, que mais parece um pau pregado que só faz girar, para dizer que é uma tranca. E foi aí que percebi que eu estava correndo risco ao tentar ver a mulher de branco. Bom, esse é o meu relato. Boa noite. A desgraça da quaresma. Essa história é sobre o que aconteceu com meu pai, quando ele já era adulto. Ele tinha por volta dos seus 20 anos de idade. Ele xingava muito o nome desgraça e dizia isso com muito ódio. Tudo que dava errado na vida dele já era motivo para ele xingar o tal nome desgraça. E quanto mais ele xingava, mais as coisas davam errado na vida dele. Certo dia, em época de quaresma, os seus pais o advertiu para ele não xingar esse nome nos dias de quaresma. Mas ele não estava nem aí, xingava assim mesmo. Um dia, ainda no período da quaresma, ele foi convidado para ir a uma festa que ficava em uma cidadezinha próxima de onde ele morava na época. Ele pegou o carro e foi. Chegando lá, na tal festa, ele bebeu muito. Então, para voltar, um outro amigo dele teve que vir dirigindo. Os dois voltaram por volta das 3 da manhã, até que o carro quebrou no meio da estrada. O meu pai já saiu xingando o nome desgraça e chegou até a chutar o carro. E quando, de repente, ele viu uma velha passando pela estrada. Ele conta que a velha tinha uma aparência de bruxa. Ela tinha um nariz enorme e estava vestida trapos e os seus dentes eram amarelados e pontudos. Ele perguntou ao amigo dele se ele estava vendo aquilo, porém o amigo disse que não via nada. Era só o meu pai que enxergava a velha. Ela perguntou ao meu pai por que o meu pai estava chamando ela. E ele disse: Mas eu não te chamei, senhora. E logo ela disse: Chamou sim. Eu sou a desgraça que você tanto chama. Você saiu da festa e me deixou para trás. Após dizer isso, ela entrou no carro, porém ela não abriu a porta e entrou. Ela simplesmente atravessou a porta e foi para o banco de trás. O meu pai desmaiou de tamanho susto, e o seu amigo ficou ali, vendo ele conversar sozinho e achou que ele estava para lá de bêbado. Seu amigo pegou e colocou no banco de trás do carro e conseguiu consertar o carro e sair dali. Meu pai acordou 5 minutos depois, porém ele já estava deitado no colo da velha, que também estava no banco de trás do carro. Ela tapou a sua boca e ele não conseguia se mexer e nem gritar. E permaneceu assim por 30 minutos até eles chegarem em casa. Assim que eles chegaram na casa do meu pai, a velha saiu de dentro do carro, atravessando a porta do mesmo jeito que entrou. Só depois da velha sair do carro que o meu pai conseguiu se mexer e falar. Ele viu aquela velha subindo o muro da sua casa e depois subindo em cima do telhado da casa até desaparecer. Meu pai estava em pânico e o amigo dele ria da situação, pois achou que ele estava bêbado fazendo gracinhas. Seu amigo colocou o carro na garagem e levou meu pai para dentro de casa. A minha avó apareceu e perguntou o que estava acontecendo, e o amigo disse que o meu pai tinha extrapolado um pouco na bebida, e por isso estava falando coisa por coisa. A minha avó colocou meu pai na cama, e ele já estava um pouco melhor, e contou para a minha avó tudo o que havia acontecido. Ela não acreditou de início, pois achou realmente que era conversa de bêbado. Mas aí foi quando eles ouviram uma velha chamando meu pai de cima do telhado. A velha gritava o nome do meu pai, e a minha avó começou a orar e a repreender aquilo, até que a velha desapareceu. Desse dia para cá, o meu pai nunca mais falou esse nome, e sempre que ele ouve alguém falando, ele conta essa história que aconteceu com ele, pois isso é coisa que ele não deseja para ninguém. Olá, boa noite.
tenho 2 fatos sobrenaturais para contar que ocorreu comigo. Bem, eu não sei se um tem ligação com o outro, mas vamos lá. A minha mãe me contou que o meu bisavô mexia com magia negra. Todas as gerações que vieram depois dele vê e escuta espíritos. Eu tenho apenas 13 anos e já me mudei 5 vezes de casa. Eu sempre vi e escutei espíritos. O primeiro que eu vi, eu tinha apenas 3 anos de idade. E vi o meu tio que foi assassinado a tiros, a mando da própria filha. No início, eu e a minha família pensamos que a casa que era assombrada. Mas não era possível que em todas as 5 casas que eu vivi eram assombradas. Então logo me dei conta que quem é assombrado somos nós. Nessa última casa que nos mudamos, as coisas estão ficando piores. Quase todas as noites eu acordo entre 3 e 4 horas da madrugada e tenho a sensação de ser observado. E depois o meu corpo fica adormecido e não consigo me mexer. Tipo a paralisia do sono. Eu escuto uma respiração no meu ouvido e passo a sentir um cheiro de perfume doce e enjoativo. Sempre que isso acontece, a hora passa muito rápido. Da última vez que aconteceu, isso durou 2 horas, mas a sensação foi que tinha passado apenas 20 minutos. Também escuto algumas batidas na janela. Sempre bate 3 vezes e para, e depois mais 3. E assim vai consecutivamente. O pior é que apenas eu escuto. Quando essas coisas acontecem, é sempre quando os meus pais já estão dormindo. Teve uma vez que eu vi um demônio. Bom, eu acho que era um demônio. Ele estava na junção da parede com o teto. Estava completamente preto, apenas deixando o sorriso sombrio e os olhos vermelhos à mostra. Eu apenas vi. O outro fato de sobrenatural aconteceu certa vez quando fui visitar a minha avó nas férias de final de ano. Ela era a minha avó materna e morava em Tupã, cidade do interior de São Paulo. Muito quente por sinal. E isso era por volta do ano de 1991. Não me lembro ao certo. Então, em uma tarde muito quente, estava eu, no quintal, embaixo de um abacateiro, tentando me aliviar de um calor de 38 graus. E de repente, eu avisto a uns 100 metros da casa, diante do portão, uma pessoa toda de preto, com um guarda-chuva também preto. E essa pessoa tentava usar o guarda-chuva para se proteger daquele sol escaldante. Logo reparei que aquela pessoa estava acenando para mim, me chamando. Então levantei e fui em sua direção. Quando faltavam 50 metros até o portão, eu ouvi a minha avó me chamando. Então me virei e disse para ela esperar um pouquinho. Mas nesses segundos de distração, quando voltei para o portão, a senhora já não estava mais lá. Achei estranho, pois não havia na estrada. A casa da minha avó fica um nível acima da estrada. Então por mais ou menos 1 quilômetro eu consigo enxergar a estrada sem dificuldade alguma. Eu não entendia onde aquela senhora poderia ter ido, pois eu não conseguia avistar ela em canto algum. Então fui até o portão, e lá para minha surpresa tinha um embrulho feito com tecido, como aquelas trouxas de roupa que amarramos, mas em tamanho menor, em cima do portão. Eu logo peguei e abri o embrulho, e para minha surpresa, dentro dele tinha uma imagem que parecia ser de algum santo católico. Aquilo estava varado de cima e embaixo com um arame negro que separava os membros do corpo da estátua, e no lugar da cabeça não tinha nada, somente a ponta de um arame negro que varava a imagem. Fiquei assustado, porém voltei para casa carregando aquilo, e assim que cheguei eu chamei a minha avó e mostrei para ela. Contei todo o ocorrido, e quando a minha avó bateu os olhos naquela imagem, ela arrancou da minha mão e jogou dentro do fogão de lenha que preparávamos o almoço. Na hora em que a imagem entrou em contato com as chamas, ouvimos um grito estrondoso, que tremeu a casa por inteiro, e uma labareda saiu de dentro do fogão em direção ao teto da casa.
entrando pela chaminé. Na hora, eu saí correndo e fui olhar a chaminé do lado de fora. E lá no céu, por incrível que pareça, junto da fumaça que saía da chaminé, eu vi o contorno daquele ser que estava no portão naquela tarde me chamando. A minha avó, que estava ao meu lado, também presenciou esta visão. E depois disso, ela me ofereceu uma xícara de café e me contou que aquela imagem que eu tinha achado era um feitiço de magia negra usado para prejudicar a pessoa, causando assim a paralisia de membros, deixando a pessoa sem se locomover. A minha avó disse que não era para eu ficar assustado, pois aquilo não era para mim. Ela também me contou que o seu irmão, por ser delegado da cidade, tinha muitos inimigos que tentavam contra a sua vida de todas as formas, e que era para eu esquecer aquele episódio. Mas até hoje eu tenho ele gravado em minha mente nos seus mínimos detalhes. Este foi o único fato sobrenatural que eu avistei na casa da minha avó. No final das férias, eu voltei para minha casa, e certa noite eu estava com a minha família em casa. A sala e a cozinha são divididas por uma espécie de balcão na parede. Sendo assim, quem está na cozinha tem ampla visão da sala. Eu estava na cozinha, a minha mãe sentada no sofá lendo uma revista. O sofá fica de frente para a cozinha, e logo conversávamos. Em dado momento, eu abri a geladeira e fiquei de frente para o sofá. E logo pude perceber que atrás do sofá, onde a minha mãe estava, havia uma figura negra, com as palmas das mãos na parede e um sorriso macabro. Só era possível se ver metade do seu corpo. A outra metade estava atrás do marco da porta que dava para o corredor. Não sei se consigo me fazer entender. Era como se ele estivesse abraçado à parede e olhando para mim com um sorriso malicioso. O meu cachorro também viu, pois latia em direção ao sofá. Aquilo não parou de sorrir e ficou ali, abraçado à parede atrás do sofá, movimentando as mãos e alisando a parede. Assim que houve a movimentação na casa causada pelo meu apavoramento e a possibilidade de haver um intruso, talvez um ladrão, o meu pai ficou muito bravo e saiu gritando. E aquela figura negra e demoníaca simplesmente desapareceu, deixando apenas aquela lembrança horrível daquele sorriso macabro. Aquela sombra era completamente negra, e quando eu digo completamente negra, eu quero dizer que seria mais negra do que a própria escuridão. A minha mãe não viu, o meu pai também não. Os meus irmãos ficaram assustados com o fato de poder ser um ladrão. Verificamos toda a casa e não havia nenhum intruso. Todos na minha casa sofrem de terror noturno e todos os meus pesadelos passaram a ser com essa figura. Depois de um tempo eu pesquisei, mas tudo que encontro são as pessoas da sombra. O que talvez não seria o caso, pois metade das pessoas sempre vê um homem com um chapéu enorme e a outra metade vê simplesmente um homem encapuzado. Aquilo que eu vi, sim, era uma sombra, porém era mais palpável do que isso. Bem, esse é algum dos eventos paranormais que aconteceu comigo. E além desse que escrevo, há também outros fatos sobrenaturais que ocorreram comigo, mas ficará para um próximo relato. Boa noite. A velha e a vela. Este fato que vou relatar aqui aconteceu com um amigo meu, que chamarei aqui de Daniel. Isso aconteceu na cidade de Januário, Minas Gerais, lá pelo ano de 2002. Era por volta de 8 da noite e ventava muito. A família de Daniel saíram para uma festa de Natal e ele ficou sozinho em casa nesse dia. A sua casa era muito grande, basicamente uma mansão. Haviam 5 quartos, um escritório, 2 cozinhas enormes, 2 salas e 2 banheiros. Isso tudo
em apenas um andar, pois a casa não tinha 2 andares. O último cômodo da casa era uma cozinha, e dessa cozinha dava para ver todo o quintal, pois o que separava a cozinha do quintal era um murinho baixo, com grades. Bem, Daniel estava sozinho em casa, e por volta das 10 da noite, ele saiu do seu quarto e foi preparar um lanche na cozinha. Assim que chegou lá, ele percebeu que no quintal havia uma vela acesa próximo ao lençol branco no varal. Nada de estranho para ele, pois ele sabia que acender velas no quintal era um hábito frequente de sua mãe, pois a mesma era umbandista. Então, Daniel ignorou o fato e continuou ali, preparando seu misto quente e o seu leite com Nescau. Tranquilamente, ele esperava o misto ficar pronto na misteira, e pela sua visão periférica, ele reparava o lençol no varal e a vela se queimando. Ele achava bem estranho da vela não se apagar naquela noite, pois o vento estava tão forte que chegava a uivar. Bem, não se passou muito tempo e ele começou a ouvir bem baixinho um tipo de sussurro. Ele achou que estava ficando louco, pois estava sozinho em casa, e a sua vizinhança era bastante silenciosa. A sua rua era praticamente deserta. Então de onde que estava vindo aqueles sussurros, quase inaudível? Ele olhou novamente para a vela. Só que dessa vez, com mais atenção, o que ele viu o deixou paralisado. O que ele achava ser um lençol branco no varal, na verdade, era uma velha toda de branco ajoelhada diante a vela, recitando orações. Ele ficou estático olhando aquilo, até que a velha olhou diretamente para ele. E aí ele pôde ver que o rosto da velha era um rosto cadavérico, e os seus cabelos eram loiros desgrenhados. Os olhos eram apenas 2 buracos negros, e da sua boca saíam vermes. A reação de Daniel foi somente sair dali correndo e gritando. Ele ficou sentado no passeio da sua casa até os seus pais retornarem. Dias depois, ele ficou sabendo, por meio da sua mãe, que ela acendia velas para as almas do purgatório. Eu acredito nessa história, pois o pai dele é primo da minha avó, e já morei alguns meses em sua casa. E digo a vocês, já presenciei muita coisa sobrenatural naquele lugar. Mas isso fica para um outro relato. Boa noite. Olá, meu nome é Andréia, e tive e tenho experiências paranormais desde bem pequena. A minha mãe se suicidou quando eu tinha acabado de completar 2 anos de idade. Como o meu pai não era um tipo honesto de homem, quem ficou com a minha guarda foi a minha tia. Ela era casada há alguns anos com um ex-combatente da Marinha Brasileira. Eu o amava de paixão. Era como se ele realmente fosse o meu pai biológico. Tenho problemas de asma desde pequena. Então, quando eu adoecia, ele me levava para a cama para me monitorar, para que eu não piorasse. Ele ficava a noite inteira medindo a minha temperatura, cuidando de mim como se fosse um médico. O colchão era de molas, e o meu pai adotivo era bem gordão. Mesmo eu dormindo, eu sentia quando ele sentava na beira da cama. Ele dormia do meu lado, e quando eu estava doente, ele ficava em uma poltrona no quarto me observando. Me apeguei muito a ele. Como ele já tinha uma certa idade e problemas cardíacos, antes de eu completar 4 anos, ele teve um infarto e veio a falecer. Na época, os velórios eram feitos dentro de casa, e eu via ele no caixão e não entendia o que estava acontecendo. A minha mãe não me deixou ir ao enterro. Mas, caros leitores, esta não foi a última vez que eu vi o meu pai adotivo.
Pouco tempo depois, tive outra crise de asma e fiquei com febre muito alta. E eu sentia ele, lá sentado na cama, pondo uma mão na minha testa. Eu disse isso à minha mãe, que ele estava ali, mas ela não acreditou e disse que era algum delírio da minha febre. Mas eu sabia que não era febre. Depois, eu comecei a vê-lo em todo canto da casa, não importando se eu estava só ou com alguém. Eu sempre o via rindo, e logo depois eu adoecia. Era como se ele soubesse que eu iria ficar doente. Mas aí as coisas começaram a piorar. Eu via ele em todo canto, e toda hora. Aí comecei a entender que ele havia morrido. Portanto, aquilo que eu via era o espírito dele. Aí sim, eu comecei a ficar assustado de verdade e ficar cada vez mais doente. Aí foi quando a minha mãe resolveu me levar a um pai de santo. E ele falou que o espírito do meu pai adotivo queria me levar. E que para impedir isso, a minha mãe teria que fazer um trabalho para afastá-lo. E esse trabalho era de magia com sangue. Aí que piorou tudo de vez. Comecei a ver não só o meu pai adotivo, como outras coisas também. Até no colégio, eu passei a ver uma mulher loira, com a boca cheia de algodão e com sangue. Isso foi um terror para mim. E a partir desse dia, eu não queria mais ir para o colégio, e não conseguia dormir direito à noite. E foi quando uma tia minha falou que não era necessário ter usado sangue no trabalho para afastar o espírito. O ideal era ter usado pipoca, arroz, vela branca, coisas pro bem, e não sangue, que era coisa ruim. Essa minha tia fez esse trabalho comigo, então eu parei de ver o meu pai. Mas ainda, até hoje eu vejo vultos, escuto vozes e sinto que tem alguma coisa por perto. É muito estranho de explicar, mas vejo mesmo. E recentemente vi o espírito do ex-namorado da minha filha debruçar na cama, alisando os cabelos dela enquanto ela dormia. Eu ainda não me acostumei com isso. Eu já não tenho tanto medo quanto antes, mas não consigo ficar inerte. E para falar a verdade, eu nem sei o que fazer para que isso acabe. O que posso dizer realmente com certeza é que nunca estamos sós.